A deputada Júlia Zanatta, desesperada com a prisão de Bolsonaro se aproximando, tentou defender a anistia com aquelas velhas narrativas bolsonaristas de sempre, e foi amassada com toda a classe pela deputada Sâmia Bonfim, espia. A decisão da Justiça de colocar ali na agenda do dia 25 de março o início do julgamento para o recebimento ou não da denúncia pela tentativa de golpe no país, que tem entre os acusados o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paralelamente a isso, lá no Congresso, de onde as senhoras vêm, tem a proposta que prevê um perdão aos condenados, ou seja, mais pessoas podem ser condenadas neste caso, e lá no Congresso já caminha uma proposta prevendo essa anistia, quem já foi condenado e também já uma expectativa para os que serão condenados no futuro. Vou começar pela Júlia Zanatta, que é uma defensora desse texto. Vai passar? Eu acredito que vai passar, tem clima para passar agora já, né? Os outros parlamentares, né? Não só os parlamentares do PL ou mais à direita, mas a gente tem conversado com parlamentares de centro, que a gente vê a indignação deles também quando eles perceberam que a Débora Rodrigues, por exemplo, que colocou lá na estátua da Justiça, perdeu o anel com o batom, depois foi logo apagado, foi condenada a 17 anos, né? Mais que traficantes. Então, o Congresso entendeu que é uma pauta sensível, que é preciso fazer justiça, que não foi observado o devido processo legal nesses julgamentos, não foi feita a correta individualização das condutas. Eu tive acesso a alguns processos, principalmente de catarinenses aqui que eu acompanhei mais de perto, em que é tudo genérico, né? Todas as pessoas cometeram os mesmos crimes, tiveram os mesmos atos, ou seja, não foi feita a individualização. Hoje, eu diria que existe sim clima para passar a anistia na Câmara dos Deputados, porque é um tema de interesse da sociedade, porque a gente não pode viver num ambiente que o crime não tenha castigo e a gente tenha castigo sem crime. Todos da Lava Jato estão se livrando, inclusive recuperando a sua elegibilidade, né? E os do 8 de janeiro, coitadinhos, estão sendo condenados a penas maiores que traficante. Isso não é compreensível para o público em geral. E você acha que o ex-presidente vai ser condenado? Tudo isso que vem acontecendo é uma perseguição para tirar Bolsonaro do jogo político de 2026, aniquilá-lo politicamente, né, para que ele perca a moral. O Supremo Tribunal Federal não tem a mínima condição técnica de imparcialidade para julgar Jair Bolsonaro, que toda a narrativa já foi montada para condená-lo, para tirá-lo do jogo, humilhá-lo, enfim, mas o tiro vai sair pela culatra. Sâmia, você avalia que vai ter a condenação do ex-presidente? Sim, vai ter a condenação do ex-presidente, deve se dar nos próximos meses, porque as provas são fartas do envolvimento dele na tentativa de golpe de Estado. Seja da minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, seja o fato dele próprio ter editado essa minuta, seja o diálogo que teve com os representantes da Marinha e da Aeronáutica para que pudesse entrar em cena, quando uma eventual GLO pudesse ser acionada, e aí a conexão com a baderna do 8 de janeiro. Mas sabe o que eu acho interessante nessa discussão? É que muitas vezes, quando os bolsonaristas vão justificar o projeto da anistia, eles recorrem à pessoa X ou Y que estava diretamente, né, na depredação do 8 de janeiro e diz que é por ela. Ninguém acredita nessa história. Mas assim, uma criança de 5 anos acredita que a preocupação com o projeto da anistia é com as pessoas que estavam ali. As pessoas estão presas, algumas podem ter a prisão relaxada, pode ter uma pena diferenciada, mas se cometeram um crime, devem pagar por isso. Isso é a primeira coisa que os bolsonaristas sempre dizem nas eficazes. Eles se querem. Aliás, diziam que eram os petistas, eram os milistas, querem anistia por mim, cada hora eles podem um argumento. Mas só que é o seguinte, querem anistia para o Bolsonaro antes mesmo dele ser condenado. E que sabe que ele vai ser. O cara tem uma série de provas, o envolvimento passou 24 anos se organizando para isso. Foi o primeiro presidente da história que não foi reeleito, não poderia ser diferente. Olha o que ele fez com esse país durante a pandemia, olha a forma como ele tratou, desrespeitou a população brasileira, perdeu depois que dá um golpe. E mesmo, pode ser que eles consigam aprovar esse projeto da anistia no Congresso. Não seria a primeira vergonha do Congresso Nacional, não seria a primeira aliança do Bolsonaro com o Centrão Corrupto, que são modos veteranos dele da vida inteira. Agora, essa anistia pode ser derrubada no Supremo depois, porque ela também é ilegal. Então nós estamos bastante tranquilos de que esse fascista Bolsonaro vai ter a sua posição e vai para a cadeia. Para equilibrar aqui a quantidade de perguntas, responda rapidamente, Sâmia. Você acha que o projeto da anistia vai passar? Se acontecer, vai ter mais uma vergonha do Congresso Nacional. Mas caso que faça, a gente vai judicializar e vai derrubar ele. Não há solução para o Bolsonaro. Ele vai ser preso.